Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma tag porque eu não quis estar a pôr dois book hauls seguidos, porque os vídeos que vão aparecer a seguir são de abril para a frente e o primeiro costuma ser o haul, que é antes de vos mostrar aqueles que li, porque o que acontece é que a correr bem, no vídeo onde eu falo dos livros que li, poderão estar livros que só chegaram nesse mês e portanto eu costumo pôr um haul antes de pôr os livros lidos do mês. Mas eu não queria fazer isso dois hauls seguidos, então temos aqui o Mid-Year Freakout, aliás, Mid-Year Book Freakout Tag. Esta tag foi criada em 2016, eu depois ponho a criadora aqui em baixo, mas é basicamente isso, vou estar a responder às perguntas que esta tag tem. E a primeira questão é o melhor livro lido este ano até ao meio do ano. E apesar de eu ter lido livros muito bons, eu tenho estado a fazer leituras que tenho estado a gostar muito, e há alguns que se destacam como livros que eu me vou lembrar durante muito tempo, a verdade é que eu tenho mesmo de escolher este livro. Os Meus Amigos, de Frederick Backman. Há aqui algumas coisas que me fazem pensar na minha própria infância e adolescência e isso não é propriamente uma coisa boa. No entanto, a forma como o autor explora as temáticas neste livro fizeram com que eu me sentisse muito próxima das personagens, como se fizesse parte do grupo, e a verdade é que vai passar a ser um dos meus favoritos. Portanto, definitivamente a melhor leitura do primeiro semestre de 2026. A segunda questão é a melhor sequela lida neste primeiro semestre. Eu não tenho estado a ler muitas sequelas, mas há uma que se destaca definitivamente. Até porque eu estava com medo desta sequela, eu já falei sobre isso. Portanto, A Teoria dos Sonhos, que é a sequela de Um Passado Submerso, da Ava Reid. Eu estava com muito medo deste livro e a verdade é que ele acaba por descolar muito do primeiro e, portanto, há certas coisas que, se vocês adoraram o primeiro, se calhar vão para este com algumas expectativas e não vão gostar tanto, mas eu gostei do rumo que a autora deu à história, às personagens, principalmente às personagens, e, portanto, foi uma sequela que acabou por ser, assim, algo que me encheu as medidas, que eu gostei imenso, e eu gostei mesmo muito deste mundo, destas personagens, portanto, é esta a minha escolha. A terceira pergunta é um novo lançamento que estou ansiosa para ler. Na realidade, um dos meus mais antecipados deste ano, se não o mais antecipado, até porque ele já saiu o ano passado, mas só agora é que foi traduzido, é a minha leitura atual e, portanto, eu estou com o livro do Pó 3, do Philip Pullman, um livro que dá continuação direta ao livro do Pó 2, porque o 1 é uma prequela para a trilogia com a Lyra, com a Lara Silvertongue. Portanto, este era definitivamente um dos novos lançamentos que eu estava a aguardar mais. O outro, que há de ser uma leitura próxima também, Todas as Cores de Chris Whittaker. Eu gostei muito do fim é o início e, portanto, estou muito ansiosa para pegar neste livro e estes são aqueles dos novos lançamentos de 2026 que eu tenho mesmo de ler neste segundo semestre do ano. E falando em lançamentos, a quarta pergunta é qual é o lançamento que eu estou a antecipar mais para o próximo semestre, ou para este semestre, já cá estamos, e para mim é definitivamente C.J. Drew's Don't Let the Forest In, porque eu já li o The Boy Who Steals Houses e amei a história. Tenho muita pena que esse livro nunca tenha sido traduzido cá, porque o livro é lindíssimo, é uma espécie de reconto de Caracóis Dourados e os Três Ursos e, portanto, estou muito curiosa para ver o que ela faz a nível de terror. Portanto, esse é o meu mais antecipado para o próximo semestre, a par com algumas coisas que eu já falei no vídeo de antecipados e que vocês têm aqui no canal. A quinta pergunta é a maior desilusão. Até ver foi o livro Antes que a Luz se Apague, de Lara Moreno. Tinha algumas expectativas relativamente à escrita da autora, porque o livro Três Mulheres na Cidade, se eu não estou em erro no título, é um livro que reuniu muitas críticas muito boas e, portanto, eu estava curiosa com a escrita da autora, que ele acabou por ser escolhido para o Clube de Leitura e a verdade é que Antes que a Luz se Apague não é nem de perto nem de longe um livro que reúne consenso. Na realidade, se forem ver as avaliações, não é de todo um livro que tenha agradado à maioria das pessoas e, portanto, apesar de eu ainda estar curiosa com o outro livro da autora, este é de longe o livro que mais me desiludiu este ano, pelo menos até ver. E a sexta pergunta é qual é a maior surpresa até agora? E para mim, de longe, é que eu nem sequer tenho outra possibilidade para pôr aqui.
A Última Ilusão, do Pedro Miguel Ribeiro. Eu já vos disse que foi um livro que eu gostei imenso de ler. Eu não sabia muito bem do que é que estava à espera, mas claramente não foi do que encontrei neste livro. O Pedro escreve muito bem, isto é o primeiro livro publicado dele e eu vou ficar ansiosa à espera que haja novidades para o próximo, porque ele escreve bem, ele cria bem as personagens, ele consegue criar ambiente, nós sentimos claustrofóbicos e isso tudo numa coisa que não é assim tão grande quanto isso e, portanto, definitivamente uma das maiores surpresas que eu tive este ano, portanto, este merece esse pódio. E a sétima questão é um novo autor favorito e eu vou ter de dizer novamente Pedro Miguel Ribeiro, porque mais uma vez apanhou-me completamente de surpresa. É o primeiro livro do autor, definitivamente um que eu vou manter debaixo do olho, mas para não estar só a repetir, vou falar aqui também de Susana Abulhaua. Vocês ainda não me viram a falar sobre este livro, mas foi definitivamente um dos melhores que eu li nos últimos tempos e é o primeiro livro da autora que está publicado em Portugal, se eu não estou em erro, e eu penso mesmo que não estou errada, e portanto eu espero muito, muito, muito que a Penguin continue a apostar nos livros da autora, porque é uma voz extremamente importante, a temática é extremamente importante. Neste caso estamos aqui a acompanhar uma família ao longo dos vários anos de ocupação de Israel na zona da Palestina e vamos acompanhando esta família à medida que as coisas vão acontecendo à volta deles, vão acontecendo aos próprios membros da família e portanto definitivamente os meus dois novos autores favoritos e que eu vou ficar de olho para ver se saem mais coisas. O Pedro, penso que este ano ainda vamos ter surpresas à espera. A Susan é que não sei, mas estou com expectativa e agora estou a reparar que são os dois da Penguin. A oitava questão é uma nova crush literária, portanto uma paixoneta que tenha surgido. A verdade é que eu não tenho estado propriamente a apanhar personagens que me interessem nesse sentido, mas depois de pensar nesta pergunta um bocadinho, a verdade é que eu tenho uma resposta. Eu gostei imenso do Preston, portanto, um passado submerso e a teoria dos sonhos. O Preston é uma personagem extremamente interessante, muito equilibrada, bastante realista, é alguém que está a tentar fazer o melhor que consegue com o que tem, às vezes falha, mas vem de um fundo bom e quantas vezes isso não nos acontece, e eu gosto imenso da forma como ele se relaciona com a Ify e com o resto das pessoas que estão à volta dele e, portanto, de todas as pessoas que eu li este ano, eu penso que Preston será a minha crush literária. A nona questão é uma nova personagem preferida e eu aqui ainda tive de pensar mais do que no crush, mas a verdade é que eu vou escolher a Siona do Blood Over Brighthaven, porque é uma personagem extremamente realista, é uma personagem com falhas, é uma personagem com ambição, mas que tem noção de que está a conseguir chegar a um sítio onde outras pessoas não conseguiram. Na realidade houve alguém que lhe abriu a porta para que isso acontecesse, mas mais do que isso é uma personagem extremamente humana, num mundo em que a humanidade se perdeu aqui um pouco e, portanto, a Siona vai ser confrontada com coisas que fez inadvertidamente, de forma que ela não estava à espera de ter qualquer tipo de impacto e ela vai ter de lidar com essas consequências daquilo que descobre e convenhamos, há qualquer coisa nesta personagem que eu adorei e, portanto, a minha nova personagem favorita e este livro vai ser traduzido. Não tenho noção ainda da data de lançamento, mas este livro vai ser em Portugal muito provavelmente nos próximos meses, portanto fiquem atentos porque é uma facada, é um murro no estômago, é tudo e mais alguma coisa. A 10ª questão é um livro que me fez chorar e eu desta vez vou mudar aqui um bocadinho a regra, que é: ninguém vos diz que chorar tem de ser de infelicidade ou de sofrer com os personagens e, portanto, a minha primeira escolha é aqui Jardim Paris, de Gaël Jonier, que é uma banda desenhada. Este livro fez-me chorar, mas fez-me chorar de tão puro que é a forma como a história está escrita, a forma como esta personagem se apresenta ao mundo, a forma como as pessoas que estão à volta a acolhem, e isso foi só lindíssimo e fez-me chorar mais do que uma vez neste livro, porque está tudo tratado de uma forma tão natural como devia de ser, que, enfim. E depois, então, chorar lágrimas de infelicidade. Eu reli o livro do Pó 2 para estar agora a ler
livro do Pó 3 e, portanto, a Aliança Secreta voltou a fazer-me chorar. Estas personagens têm o meu coração desde os 16 anos e, portanto, estar a vê-las em situações em que não conseguem comunicar, em que há entraves entre elas, em que não gostam uma da outra, é muito complicado e eu continuo a achar que isto é uma metáfora para quando o nosso coração se desliga da nossa mente, a forma como muitas vezes isso acaba por levar a depressões e andarmos pela vida quase a arrastar-nos e, portanto, eu acho que este livro é, enfim. Vamos ver se choro com o terceiro também, porque eu estou a antecipar que isso aconteça. Ainda estou muito no início, portanto ainda não aconteceu, mas vamos ver. 11ª questão é um livro que me deixou feliz e digo-vos já, há poucos livros que me tenham deixado tão feliz como este, porque Le Grand Méchant Renard foi traduzido! A Raposa Malvada, Benjamin René. Eu amo este livro há vários anos, para aí 2014 se calhar, quando eu li a primeira vez, finalmente está traduzido para português. E este livro é só lindo e, portanto, é um livro que me deixa muito feliz, não só por ver traduzido em português, como também o facto de ser um livro que tem muito humor, que deixa um quentinho no coração. É muito giro ver esta raposa e a forma como ela está a tentar não passar fome, mas os métodos que ela escolhe não são propriamente muito bons. Mas é assim, vão ter de ler o livro para descobrir a forma como tudo se gera nesta quinta e nesta floresta e o porquê deste ser um livro que os vai deixar a vocês também muito felizes, porque este humor é fantástico. Fantástico! A 12ª pergunta é o livro mais bonito que comprei ou recebi. Eu tive alguma dificuldade em escolher aqui alguma coisa para vos mostrar, mas a verdade é que vocês têm estado a ver os livros que têm chegado cá a casa. Num sentido estético é sempre muito pessoal e, portanto, a verdade é que a primeira coisa que me chamou para este livro, ainda em inglês, foi a capa. E, portanto, Os Jogos da Eternidade eu acho lindíssimo. Não só as cores, e eu não sou a maior fã de cor-de-rosa, mas nesta capa resulta. E é o facto também de ter uma espécie de ampulheta e, portanto, eu estou muito curiosa para descobrir o que se passa nesta escola. Este livro foi parar à minha wishlist porque eu apanhei um vídeo de alguém que se sentou a ler este livro e praticamente não o largou até acabar. Vocês estão a ver o tamanho do livro. E, portanto, houve qualquer coisa nesse vídeo que ressoou comigo e eu achei, ok, eu vou querer ler. E depois, outra capa que eu acho fantástica, e é um livro que já está lido, aqui o confronto de Heart e Mercy, e este aqui eu vou-vos falar sobre ele quando falar sobre as minhas leituras do mês de junho. E eu acho, todos os elementos desta capa são lindíssimos, eu gosto imenso das cores, gosto muito dos desenhos deles, gosto muito das caveirinhas aqui nas flores, amei, 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 e portanto, para mim, são duas das capas mais bonitas que chegaram cá a casa este ano. E a 13ª questão é quais os livros que eu quero mesmo ler até ao final do ano. Eu não vou dizer todos os que tenho por ler, porque isso vai-me levar alguns anos a conseguir, mas os meus mais antecipados este ano definitivamente têm de ser livros que eu vou ler quando chegarem e, portanto, este obviamente tinha de estar referido novamente, Todas as Cores da Noite, do Chris Whittaker, mas eu vou acrescentar aqui um que tem estado nas bocas do mundo e que eu estou muito curiosa, porque apesar de não ser gamer, não me considero gamer, até porque nos últimos anos não tenho jogado nada, a verdade é que eu adoro jogos de plataformas e, portanto, Carl, o herói da masmorra, eu acho que vai ser assim mesmo o estilo de história que eu vou gostar imenso de ler. Nunca li nada deste género, RPG Elite, portanto role-playing games, literatura relacionada com isso, ou seja, as personagens terem um papel e nós estarmos a incorporar esse papel, essa personagem, e portanto estes são dois que até ao final do ano têm mesmo de estar lidos, mas aqueles que estão nos meus antecipados, os mais antecipados deste ano, também vão ter de estar lidos até ao final do ano. E a 14ª pergunta, na realidade, é qual é o meu criador de conteúdo preferido. Eu não vou estar a dar resposta a esta, eu não tenho estado a acompanhar praticamente ninguém, tem sido qualquer coisa com que eu tenho tido alguma dificuldade nos últimos 2, 3 anos e não tem estado a ficar melhor. Portanto, eu adoro as pessoas que já acompanho há algum tempo e se vocês forem ver as pessoas que eu sigo,
vão ter uma ideia muito boa de quem são as pessoas que eu vou vendo, mas eu não tenho estado a conseguir acompanhar. E portanto, digam-me vocês quem são os vossos criadores de conteúdo favoritos, porque se for alguém que eu não conheça ainda, pode ser que vá passar a conhecer. Portanto, estas são as minhas respostas para a tag Mid-Year Book Freakout Tag, portanto, uma tag de 50-50, portanto o ano está a 50% e isto são as coisas referentes ao primeiro semestre de 2026. Digam-me nos comentários se vocês considerariam fazer esta tag, estamos mais ou menos na altura de ela aparecer e já sabem que daqui para a frente vou tentar deixar os vídeos que estão em falta assim em dia. Portanto, respondam-me a alguma questão desta tag nos comentários, escolham aquela que faz mais sentido para vocês, falar um bocadinho e deixem-me essa resposta nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!